Oh, maravilha do céu! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Maravilha do céu! Bom dia, amados, graça e paz. Nós estamos iniciando aqui a Escola Bíblica Dominical com um certo atraso, porque o celular precisou dar uma carga, né? Nós acordamos na madrugada no processo de oração, na campanha de oração que nós estamos, e aí ficamos fazendo os contatos. Quando eu lembrei, o celular precisava de uma carga, mas nós estamos aqui. Eu espero que já estamos chegando por aí, até você através do Facebook, e queremos saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os internautas que já estão conosco. É motivo de muita alegria, né? Muita alegria nesta manhã de domingo, 19 de julho de 2020, e nós vamos dar continuidade, aliás, vamos encerrar hoje, né, a nossa lição, a lição da Escola Bíblica Dominical, que tem sobre título Crescimento Espiritual, um alvo permanente, né? Acho que já temos algumas pessoas por aqui, deixa-me ver. Paulo César, né? Rafael Medeiros, Paulo César Oliveira, que maravilha! Sejam bem-vindos, amados, graça e paz, que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? Então, vamos orar. Soberano Deus, Pai querido, de eterna bondade, em cuja presença nós estamos, olha, Senhor, somos gratos a Ti pela noite passada que tivemos em paz, em segurança, debaixo da Tua mão de poder, por este novo dia, Senhor. Este dia tão maravilhoso que Tu nos concedes, ó Pai. Te rendemos graças porque Tu és um Deus zeloso, um Deus que cuida de maneira excepcional daqueles que em Ti esperam. Pai, nesta manhã nós suplicamos a direção do Teu Espírito para que venhas introduzir em nosso coração, através de entendimento, esta lição que iremos completar nesta manhã, Senhor. Porque nós estamos, todos nós, numa busca constante. Nosso alvo constante é o crescimento espiritual. E nós só vamos ter o Senhor se Tu, diante da nossa busca, Tu se dispuseres, Senhor, a nos proporcionar um crescimento espiritual. E nós sabemos que essa, Pai, é a Tua vontade, que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Nós assim Te oramos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Deixa eu ver quem já está por aqui. Bill Alves Medeiros, meu amigo Severino. Que coisa boa. Ele, Helena, essa família maravilhosa, né? Joabson, Diácono Joabson, já está por aí, está dizendo alguma coisa? Está assistindo, que maravilha, né? Glória a Deus por isso. E a pastora Marlene Formiga também já está por aí, que maravilha, né? Que bênção do céu poder contar com vocês. Ontem, como eu dizia, ontem à noite a Convenção Batista Paraibana iniciou uma campanha de oração de 24 horas, né? Em razão de uma campanha que a Convenção Batista Brasileira está empreendendo de 27 dias de oração. 27 pertinente a cada estado da federação. E ontem, dia 19, aliás, hoje, né? Eu me lembrando de ontem, porque começou 0 hora, né? Então, hoje, às 0 hora, começou a campanha de oração sob a responsabilidade da Paraíba, da Convenção Batista da Paraíba, e todas as igrejas afiliadas estão alinhadas com a convenção,
e a diretoria da Convenção Batista deu o pontapé inicial ontem às 0h até 1h da manhã, e coube a nós que fazemos a primeira igreja batista orarmos de 4 às 5 da manhã, e nós cumprimos a nossa missão, né? Oramos pelo Brasil, orando pelo Brasil, pelas autoridades, orando para que Deus afaste o quanto antes essa pandemia, orando pelas pessoas que estão envolvidas, o pessoal da saúde que está envolvido, né, nesse trabalho, na busca, no anseio de combater esse vírus. E oramos por aquelas pessoas que foram infectadas, agradecendo a Deus por aqueles que foram curados, suplicando pelos familiares daqueles que perderam seus entes queridos. Enfim, oração de uma forma geral pela nação brasileira, né? E foi muito bom, graças a Deus por isso. Bom dia a todos, Deus abençoe a todos. Severino lá em Patos, né? Que maravilha, glória a Deus por isso. E nós vamos... Eu estou sem o meu inário, né? Tá, da letra gigante aqui, aí não tem mais. Deixa-me ver se a gente lembra de um hino. Existe um nome meigo e tão puro, que ao pronunciar me faz seguro, o nome de justiça e amor, o nome do eterno Salvador. Seu nome é lindo, 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 seu nome maravilhoso é. Eu confio neste lindo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Seu nome é lindo, 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 seu nome maravilhoso é. Eu confio neste lindo nome, Jesus Cristo de Nazaré. Amados, existe um nome meigo e tão puro que ao pronunciar nos faz seguros. O nome de justiça e amor, o nome de Jesus, o Salvador, né? O nosso Salvador. E nós nos alegramos porque fomos alcançados pelo braço da graça, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós fomos alcançados, e isso é maravilhoso. Aleluia. Deixa-me ver mais. Dilma César está aí. A paz, minha irmã. Deus continue te abençoando. Aleluia. Sim, mas vamos ver o nosso texto. Aliás, o nosso texto, ele está em 2 Pedro, capítulo 3, que nós já lemos, semana atrasada, semana passada, nós lemos. Eu proponho que você leia depois, faça essa leitura, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, aliás, 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Você pode lê-lo completamente. Ele é que embasa toda esta lição que nós estamos estudando sobre o crescimento espiritual, que é um alvo permanente. Nós não podemos, irmãos, de forma alguma, perder este foco de um crescimento espiritual, né? Não se importe se alguém vai dizer, está querendo ser mais santo que os outros. Até porque a Bíblia diz, santificai-vos, né? Santificai-vos. E nós precisamos marchar avante,
para este crescimento espiritual. Pedir a Deus: Senhor, ajuda-me a que eu possa crescer. Ajuda-me para que eu possa crescer. Eu lembrei de um detalhe interessante aqui. Semana passada eu falava sobre quando criança a gente encostava na parede, né, para riscar com uma pontinha de carvão ou um giz para saber a nossa altura. E depois, quando a gente passou dessa fase de criança e entrou na juventude, né? Na juventude, aí a luta também era crescer um pouquinho para poder entrar no cinema, né? Geralmente tinha aquele filme censura 16 anos, censura 18 anos, que às vezes não tinha nem cenas, na verdade, não tinha cenas de sexo explícito como tem hoje, né? Era apenas talvez um filme romântico que tinha cenas de beijos apaixonados, e aí tinha censura 18 anos, mas a gente ficava torcendo para crescer um pouco mais e tentar dar uma ludibriada no fiscal de menor que estava na porta, né? O desejo de crescer para entrar no cinema. Agora, nós precisamos ter o desejo de crescer espiritualmente para que a gente possa entrar no céu, para que a gente possa, com o nosso crescimento, as pessoas serem também alcançadas através da nossa vida. Com o nosso crescimento, a gente possa ser exemplo, um referencial para aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, todos que estejam ao nosso redor, sejam apreciadores do nosso crescimento espiritual, não para o nosso deleite próprio, mas para a honra e a glória de Deus. Amém, queridos? Pois é, então, o crescimento espiritual, pelo poder na palavra, nós já falamos sobre isso, né? A ênfase da carta está no despertamento dos cristãos a respeito de promessas feitas pelo Senhor no decorrer da história e como elas se cumpriram. As promessas de Jesus, as promessas de Deus, todas elas foram cumpridas. E o apóstolo Pedro queria lembrar aos cristãos da criação dos céus e da terra, declarando: pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, em consonância com os Salmos 33:6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército. E o crescimento espiritual confronta os incrédulos. Em vários momentos, ao longo da história, nós podemos constatar a presença dos zombadores, dos incrédulos e dos ímpios em relação às promessas de Deus. Nós falamos isso, né? As pessoas ficam cobrando: cadê esses crentes aí dizendo que breve Jesus voltará, e ninguém vê nada? Isso é conversa, rapaz. O céu é aqui mesmo, né? Quantas pessoas já disseram a você mesmo, né? Rapaz, o céu é aqui mesmo, a gente tem que aproveitar aqui. O céu é aqui mesmo, morreu, acabou. Meu Deus, lê do engano dessas pessoas. Essas pessoas precisam conhecer a palavra do Senhor, porque, na verdade, Jesus voltará. Eu dizia na aula passada, porque 700 anos, aquela época, 700 anos antes de Jesus voltar, os profetas já apregoavam, já profetizavam a vinda de um Salvador. 700 anos. Quantas gerações se passaram, né? Mas Jesus veio. E hoje, há quantos anos eu era criança quando ouvi pastores da minha terra, missionários, apregoarem: breve Jesus voltará.
Eu já estou aí com 62 anos e se eu não tivesse o conhecimento da palavra, se eu não tivesse o entendimento espiritual, eu também certamente estaria dizendo, aquilo eram loucos, falavam que Jesus breve voltaria, até hoje Jesus não voltou, mas Jesus voltará. E tudo isso que nós estamos vivendo, todos esses momentos que nós estamos vivendo, são preparações para a vinda de Jesus. Nós podemos dizer, nos arriscar em dizer, que nós estamos enveredando, ou nós enveredamos no princípio das dores, o princípio das dores que Jesus falou muito bem lá em Lucas, capítulo 20 e 21, ele falou sobre isso, que nós vamos hoje à noite, às 19 horas, nós vamos falar muito mais sobre o retorno, sobre a volta de Jesus, que desde já eu lhe convido a estar conosco, às 19 horas, hoje, no culto de celebração, quando nós estaremos dando uma palavra sobre a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, tudo isso que nós estamos enfrentando, não é grande tribulação ainda, mas são início das dores. Tudo tem apontado para o retorno, para a vinda de Jesus, e nós vamos dar uma minuciada hoje à noite nesses detalhes, né? Então, muitos perguntam o que houve com a promessa da sua vinda. A orientação e a advertência do apóstolo era para que seus leitores, ouvintes, estivessem alertas e vigilantes contra os escarnecedores e zombadores que trariam falsos ensinos. Paulo estava advertindo aos cristãos, cuidado, muito cuidado, né? E hoje também a voz de Paulo ecoa aos dias de hoje, que nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar vigilantes, porque os falsos mestres estão aí ensinando coisas terríveis, né? Doutrinas heréticas, que só a graça de Deus. Pedro diz, não se esqueçam disto, amados, numa referência direta, como o Senhor governa a história. Deus é atemporal. Para Ele, passado, presente e futuro são a mesma coisa. Um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na visão dos escarnecedores, Deus estava indiferente à situação humana que eles estavam vivendo naquele momento. Quantas críticas, né? Aí vocês confiaram nesse Jesus que veio, que disse que era o Deus, o cara morreu, foi embora, e vocês estão aí, olha aí, vocês padecendo, correndo, com medo dos judeus, com medo dos próprios judeus, com medo dos romanos, e os romanos perseguindo. E qual é a vitória de vocês? O que é que vocês têm de bom que vocês disseram que receberam uma promessa? Que promessa é essa que vocês estão correndo, se escondendo, sofrendo, sendo presos, perseguidos, mortos? Então o apóstolo estava recomendando, né, que era preciso ter cuidado. E Pedro disse, não se esqueçam, amados. Ele estava fazendo referência, não se esqueçam, às perseguições, né? E como o Senhor governa, e que Deus é atemporal. Na visão dos escarnecedores, Deus estava indiferente àquela situação. Como hoje tem muita gente que acha que Deus está indiferente. Esses crentes, né? Muitos dizem essa expressão, esses babacas, esses trouxas estão aí com essa história de Jesus voltará, e orando, e dizendo que é final dos tempos. É o que eles pensam, é o entendimento que eles têm a respeito de Deus, que Deus é apenas uma criacionice, uma invencionice humana. Isso é o que muitos pensam. A Bíblia atesta que Deus não demora para cumprir a sua palavra, mesmo que em nossa concepção esteja demorando.
Deus tem um dia em que executará a sua vontade soberana e diz que será como a vinda de um ladrão, não é? Não é comparado assim? A vinda do Senhor é como um ladrão que vem à noite, de forma repentina. Quando menos as pessoas estiverem esperando, Jesus voltará. A trombeta soará nos céus. Todo olho o verá. Aí as pessoas, neste momento, muitos vão querer correr, buscar uma igreja, ir para a casa do crente, do irmão. Vamos procurar o irmão para ele nos ajudar, para ele dar um jeitinho, falar com Jesus e a gente subir também. Tarde demais, tarde demais. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós estamos falando, né? Eu vou usar a expressão que eles mesmos, os crentes estão falando, e as pessoas estão indiferentes a tudo isso. As pessoas estão puxando para um lado religioso, né? Acham que por nós estarmos enfatizando o nome de Jesus, é porque nós desmerecemos, nós somos ferrenhos críticos daquilo que eles creem, que na verdade alguns irmãos, alguns evangélicos despreparadamente ficam insultando, ficam dirigindo críticas, e não é por aí, não é dessa forma. Por isso que muitos deles se armam, né? Muitos deles se armam e não querem nem ouvir falar sobre Jesus. Porque eu sou devoto de santo A, santo B, santo C, ele é a minha proteção. E eu tive um cunhado, uma pessoa muito boa, pense num cara excelente, né? Mas quando a gente falava para ele sobre o plano de salvação sobre Jesus, ele diz: olha, eu já tenho em quem eu creio em Padre Cício, meu Padre Cício é tudo na minha vida. Infelizmente, né? Agora, por que ele se posicionava dessa forma? Por ignorância no sentido de falta de conhecimento da palavra. E às vezes achava até, né, não nós, porque nós sempre o tratamos com muito carinho e tratamos essas questões, tratávamos com muito zelo, mas outras pessoas que, né, começavam logo, vou dizer no linguajar vulgar, esculhambar, dizer poucas e boas. Não é por aí, não é por aí. Então, Jesus virá de forma repentina. Aí muitos vão querer buscar agora, entender que os crentes estavam certos. Vamos lá para o crente arrastar a gente e levar a gente também. Infelizmente, nós não temos este poder. A salvação, naquele dia, no grande dia do Senhor, ela é feita, a salvação é produzida pela graça de Deus através de Jesus Cristo, somente através de Jesus Cristo. Eu tenho total respeito, meu querido amigo, meu irmão, você que está aí e você pensa diferente, eu tenho total respeito quando você diz: eu sou devoto de Maria, sou filho de Maria, e Maria vai falar com o filho e o filho vai me levar. Olha, a própria Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela mesma reconhecia que tinha um Salvador. E a própria Bíblia diz: Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é através de Jesus, né? É através de Jesus. E quando nós dizemos isso, não há nenhum demérito, não há nenhuma falta de atenção, não há nenhum desrespeito quanto a isso, porque certa vez eu disse a um padre amigo lá em Patos, que eu disse: olha, eu amo Maria, tenho admiração por ela, tenho respeito, tenho maior carinho. E ele foi arregalando os olhos, olhando para mim. Eu disse:
Agora, o que eu não faço, meu amado, é prestar louvores e adoração a ela. Porque a Bíblia diz que louvor e adoração somente a Deus, né? Mas eu, particularmente, tenho uma maior admiração. Maria foi uma serva tão fiel, Maria foi uma crente tão dedicada, tão amorosa, tão pura em seu coração, que Deus a escolheu para dar cabo ao seu plano de salvação, para Jesus vir ao mundo através dela. Mas isso não significa dizer que ela é corredentora, que ela salva. Não, salva não. Ela tem o seu mérito, é digna de todo respeito, da nossa admiração, do carinho, de um amor por uma serva tão fiel que já partiu e está na glória com o Senhor. Mas que a salvação somente através de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha compreendido isso e espero que você entenda que, pelo menos os crentes que conhecem a palavra, não insulta, nem sai dizendo impropérios, porque se assim fizerem, não conhece a palavra, nem conhece a história de Maria, né? Agora, nós precisamos entender que nós precisamos, assim como Maria. Lembra-se, tem uma passagem interessante que foi em Caná da Galileia, lá nas bodas num casamento, e Jesus havia sido convidado, toda a sua família, os seus amigos, os seus discípulos, e eles estavam lá. Vocês conhecem essa história, e faltou vinho, né? E Maria, preocupada com essa história, chegou e disse a Jesus que o vinho tinha acabado. E Jesus disse: que tenho eu a ver contigo? Quer dizer, ele não estava dizendo, não estava desrespeitando sua mãe, ele estava dizendo: esse não é o meu momento, né? Eu tenho um laço estreito com meu Pai no céu, com Deus, e na hora certa eu vou fazer algo, eu estou direcionado pelo Espírito. E Maria voltou aos serviçais da casa e disse: fazei tudo quanto ele mandar. Pois bem, mas vamos continuar. Então, o povo de Deus não será surpreendido na segunda vinda de Cristo, porque vive pautado pelos ensinos da palavra. O povo de Deus que conhece a palavra do Senhor, o povo de Deus que está manuseando a Bíblia, compreende, entende que é uma realidade. Não é uma ficção científica, não é uma história religiosa, mas é um fato real, é uma verdade absoluta, irrefutável, incontestável, a volta de Jesus Cristo. Então, o povo que conhece, ele não será surpreendido. Eu digo a você, quando eu ouvir a trombeta, se eu ainda estiver por aqui, quando eu ouvir a trombeta tocar, eu vou apenas me alegrar e dar glória a Deus. Eu não vou ficar surpreso, nem temeroso, porque eu conheço, eu espero, conforme está na palavra. Então, a palavra de Deus, e está preparado, o povo de Deus conhece o ensino da palavra e está preparado para qualquer dia e horário, e estar para sempre com o Senhor na glória celestial. Não esqueça a palavra de Deus. Não esqueça a palavra de Deus. Queridos, e a recomendação, eu vou me escorando aqui para ficar bem à vontade. Nós estamos, numa aula bem à vontade. Então, já que eu me escolhi aqui, deixa eu dar uma baixadazinha aqui. Tá bom assim, né? Ah, legal. Então, não se esqueça da palavra, né? Então, nós não vamos ter sobressalto quando a trombeta soar, chamando o povo de Deus para o grande dia do Senhor. Meus amados, o
crescimento espiritual fortalece na prontidão. O crescimento espiritual fortalece na prontidão. Um dos temas recentes nos ensinos do Senhor Jesus e dos apóstolos trata da necessidade de viver preparado para a morte ou para a triunfante volta de Jesus Cristo. Um dos temas recorrentes nos ensinos do Senhor Jesus e dos apóstolos é exatamente a questão da necessidade da gente viver preparada para o retorno, a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou puxar o cavaleiro para cá um pouquinho. Sim. Certo? Então, a preparação para o encontro com Deus no Antigo Testamento era algo de muita importância e levado a sério pelo povo de Deus. No Novo Testamento, a ideia não é se preparar para um dia especial de festividade, de rituais e cerimoniais, mas viver preparado a cada dia, como sendo o último dia vivido nesta terra. Nós precisamos estar preparados a cada dia, como se fosse o último dia da nossa vida, irmãos. Porque, de repente, Jesus chega na sua vida. De repente, você é chamado. O que é que você vai apresentar ao Senhor? Pense bem. O que você, se hoje Jesus te chamasse, eu vou ser mais literal, se você morresse hoje, sim, bom, teve um infarto, morreu, e aí? Você acha que estaria preparado ou está preparado para se encontrar com o teu Senhor, para encontrar com o seu Senhor? Será que nós estamos preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus? Por isso, há uma recomendação bíblica: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque essa expressão prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, não era fazendo um chamamento porque daqui a pouco vai começar a festa, esteja preparado. Não é preparação para um momento, para um cerimonial, para um ritual, não. Assim como também para nós, preparemos-nos, porque é o momento de acerto de contas, quando nos encontrarmos com o Senhor. Então, a ideia não é se preparar para um dia especial e festividades, rituais, mas viver preparado a cada dia como sendo o último. E não sabemos quando será este dia. Então, há a necessidade de vivermos preparados para estarmos com o Senhor eternamente. Então, há uma necessidade premente, queridos. Há uma necessidade urgente de uma preparação para que nós venhamos enfrentar o nosso Senhor e estarmos frente a frente com o nosso Deus. Prontidão e vigilância são advertências para os discípulos de Jesus, a fim de que aproveitem ao máximo para servir e honrar ao Senhor, e cada dia com alegria. Pelo fato de não se prepararem, muitos vivem na negligência e na omissão, deixam para depois, em compromisso mais profundo com o Senhor, adiam o aspecto da preparação e deixam passar o tempo com banalidades. Tem pessoas que estão deixando passar o tempo, ou aliás, tem pessoas que estão extremamente confiantes na religiosidade, e aí estão esperando o quê? No dia que eu
No dia que eu partir, no dia que eu fechar os olhos, que eu morrer, aí vai ser feito um culto bonito aí, um culto festivo, né? Muita música, o pastor vai orar, muitos vão orar em favor dos meus familiares. Não pensem que culto bonito, que orações nenhuma após a morte vai lhe direcionar para a presença de Jesus. Como também não pense que a missa, nem nenhum terço, nem nenhuma vela acesa vai lhe conduzir à presença de Deus. Nós precisamos entender isso, queridos. Eu estou lhe dizendo isso, não veja nenhum tom de crítica, mas estou lhe dizendo com amor, com carinho, né? De forma amável. Assim como eu digo para os crentes: ei, não pense que as orações de sua mãe, porque sua mãe é muito crente, sua avózinha é muito crente, você morrendo vai ter um bom lugar lá. Não, é você. Sou eu que preciso me preparar, que preciso estar vigilante, que preciso estar atento e numa busca incessante pelo Senhor, para que naquele dia eu possa estar face a face com o meu Senhor e prestar contas daquilo que fiz, daquilo que realizei. Então, nenhuma oração, nenhum irmão na igreja, nenhum familiar meu, né, tido e havido como homem, santo homem de Deus, santa mulher de Deus, as suas orações jamais vão me conduzir ao Senhor, como as suas orações, as rezas dos seus familiares vai te levar para o céu. Não, é você. Somos nós que temos que nos preparar. Jesus virá e nós esperamos a sua vinda. Diante de todo o exposto, Pedro deixa os escarnecedores e zombadores de lado e foca nos cristãos, para que reflitam sobre a importância de suas vidas e motivação que impulsiona a caminhada cristã, as mudanças que se fazem necessárias. Enfim, se o fim está próximo e este mundo vai terminar, como devemos aproveitar a nossa vida? Se tudo aqui vai acabar, como devemos aproveitar a nossa vida? Que tipo de pessoa devemos ser? Como você tem sido hoje? Qual tem sido as suas reações, as suas atitudes diante do mundo, diante dos seus vizinhos, dos seus parentes, dos seus amigos? Qual tem sido a sua atitude? A ordem é que vivamos em santidade e piedade. A ordem de Deus é que vivamos em santidade. Você sabe o que é santidade? É viver em separação, estar separado. Ser santo é ser separado das coisas do mundo, das prostituições, das dissoluções, né? Dos vícios. Deixarmos de estar embriagados, não embriagados da bebida propriamente, mas inebriados por quaisquer coisas que contrariem, que firam a santidade de Deus. Então, amados, a ordem é que vivamos em santidade, para que haja empenho na busca de uma vida agradável diante de Deus, não importando o dia e a hora da volta de Jesus, pois o cristão vive de maneira imaculada e irrepreensível para Deus todos os dias. Nós precisamos viver de maneira irrepreensível, né? Que as pessoas não tenham nada que nos repreender. Uma vida aprovada em Deus, que as pessoas, é tão bonito, né, quando a gente olha uma pessoa,
mesmo aquela pessoa que não tem uma aliança com Deus, pessoas que não são crentes, mas você olha e diz, aqui, as pessoas dizem, fulano ali, pense, ali é 10, um homem sério, íntegro, né? Honesto, os seus negócios são corretos, né? Ele não é enganador, é uma pessoa prestativa, é uma pessoa de bem. A pessoa tem todas as qualificações de uma pessoa que está separada das coisas terríveis. Mas, como disse Jesus, uma coisa só falta a essa pessoa, é exatamente uma aliança com Jesus. Porque nós vamos chegar no céu, nós vamos estar com Jesus, não pelos nossos méritos, não pelo meu bom caráter, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou prestativa, porque eu sou um bom pagador, porque eu não desejo mal a ninguém, porque eu não vivo me prostituindo, não adultero, respeito minha esposa. Não é isso aí que vai me levar para o céu, não. Isso é um dever meu como cidadão, é um dever meu como cidadão. Agora, o que vai me levar para o céu, o que vai me capacitar, o que vai me credenciar a ter uma vida eterna na morada celestial, é fazer uma aliança com Jesus, é confessar hoje, enquanto há fôlego nas nossas narinas, podermos dizer, ei, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. A partir de hoje, Jesus é o timoneiro do meu barco. A partir de hoje, Ele tem o senhorio da minha vida. Então, é selar esta aliança com Jesus. Aí as demais coisas você já tem. Se trata de uma pessoa boa, como eu citei, uma pessoa que é modelo na sociedade, ela falta apenas a aliança com Jesus, o restante ela já tem. E o contrário disso, quantas pessoas que fizeram aliança com Jesus, mas têm envergonhado Jesus com as atitudes, com o procedimento, pessoas que se dizem crentes, que estão na igreja, mas um procedimento horripilante, têm boca suja, falam mal dos irmãos, vivem fofocando, não respeitam o líder, se compra fiado não paga, vivem se prostituindo, fazendo mil e estripulia. Aí terão que prestar contas a Deus, terão que ter uma conversão genuína, para que, se é que quer verdadeiramente morar no céu, porque só o nome de crente não basta para morar no céu, não. Tem que ser verdadeiramente um autêntico e legítimo cristão, seguidor de Cristo Jesus. Amém? Então, deixa eu me ver aqui, onde é que eu estava? O crescimento espiritual fortalece na prontidão, nós já vimos isso. Vocês estão aqui. Nós devemos viver de forma irrepreensível. As pessoas têm que olhar e ver em nós a presença de Cristo Jesus. Então, o quarto ponto. Aqui é um problema sério. A gente está ministrando no culto, a palavra aí passa, os carros de som passam em toda altura aqui, toda altura. Eu não sei porque o curador do meio ambiente, ainda não tomou uma providência. Os carros de sons aqui de Esperança, infelizmente, andam a toda altura, estourando ouvidos. Ora, é muito mais saudável o som numa altura bem regulada, que ele passe e você precisa dar uma estirada assim para ouvir atentamente. Aí você ouve de forma audível, de forma nítida. Aí eles passam com a sonorização em toda altura, desrespeitando a lei, desrespeitando o ser humano. E aqui de frente da igreja, aqui de frente da igreja, de maneira especial, parece que eles fazem questão de passar com um som em toda altura. Infelizmente, Então, a gente precisa orar, pedir a Deus por essa gente de carro de som, e depois eu vou fazer para o ano eu vou fazer um trabalho de conscientização,
conversar com cada um deles, vou ombro a ombro, né? Falar, me identificar com o pastor e pedir que, às vezes que eles passarem por aqui, tenham esse cuidado, não é desligar, mas baixar o volume, né? Isso vai ser bom para a gente, para eles, né? Bom para eles. Melhor do que ir direto à promotoria de justiça e causar um problema, porque a promotoria de justiça vai obrigá-los, eles vão fazer por obrigação, mas vão ficar com um mal-estar, não só com a nossa igreja, com todas as demais igrejas. Então vou convidar alguns colegas pastores e a gente fazer esse trabalho ombro a ombro. Os que são daqui conhecem cada proprietário de carro de som e nós vamos falar com cada um em particular, tá bom? Então, o quarto ponto da lição. Crescimento espiritual, um alvo permanente. Aqui ele vai lá para o título, né? Crescimento espiritual, um alvo permanente. O autor retorna o ensino principal da carta com foco no conhecimento e nas condições ideais para vencer os falsos ensinos e os falsos mestres. O recurso que cada cristão tem para progredir na vida espiritual é buscar na inerrante, infalível, inspirada e divina palavra de Deus de forma constante e permanente. Nós temos esse recurso de irmos à palavra do Senhor, buscarmos o que diz a palavra do Senhor, para evitar as ações contrárias dos homens abomináveis que atuam dentro das igrejas para proliferar o engano e conduzir pessoas para o caminho errado. Cada cristão precisa ter cuidado, viver vigilante, tendo a consciência de que o foco precisa estar na palavra de Deus. O nosso foco deve estar na palavra de Deus, nos ensinos recebidos pelas Escrituras, e rejeitarem qualquer tentativa de menosprezar Deus, Jesus, a sua palavra ou quaisquer um dos seus apóstolos. Então, o alvo permanente para o cristão é o crescimento, e com dois aspectos muito importantes: graça e conhecimento. Sabendo que ambos vêm de Deus para nós, na pessoa de Cristo. Não adianta conhecer a verdade de forma teórica, ter embasamento bíblico de forma sistemática, né? Tem pessoas que são profundas conhecedoras da Bíblia, né? Quantos pregadores, exímios pregadores, né, são abalizados, profundos conhecedores da Bíblia e de outros mestres, e fazem citações, textos mirabolantes, mas às vezes têm uma vida dissociada daquilo que Jesus espera que eles sejam. São ministrantes, são oradores sensacionais, fenômenos, mas muitas vezes com uma vida desregrada. Pois bem, então, o alvo permanente é o crescer, né? Porque não adianta conhecer a palavra, ter esse conhecimento bíblico sistemático, mas negligenciar a sua vida espiritual. E muita gente tem negligenciado a sua vida espiritual. As disciplinas espirituais, o viver de forma santa e piedosa. Então, é preciso ter conhecimento da palavra para produzir proximidade, intimidade com Jesus. Nós só vamos adquirir esta aproximação, esta intimidade com o Senhor, quando nós tivermos conhecimento da palavra. E assim, as duas coisas acontecem. O conhecimento bíblico se manifesta na vida prática.
aquilo que cremos será desenvolvido através das nossas atitudes e comportamentos. Está vendo aí? Aquilo que nós cremos, aquilo que nós temos estudado, aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa mente, nós precisamos colocar em prática. Por isso que a Bíblia diz: não sejam só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Amém, queridos? Praticantes da palavra de Deus. Então, e para concluir, os cristãos são chamados por Pedro de amados, mas ao mesmo tempo são advertidos, uma vez que deseja que sejam vitoriosos na vida cristã, ele os encoraja a se quebrantarem constantemente da palavra de Deus, seja pelos profetas ou pelos apóstolos, a não se esquecerem do cumprimento da palavra e das promessas ao longo dos séculos, especialmente com o nascimento do Salvador Jesus Cristo, e fazerem um esforço para viver neste mundo mau, aguardando a triunfante volta de Jesus Cristo, de maneira santa e irrepreensível. Não é esperar de qualquer forma, não. Uma viagem que está marcada, sei lá, qualquer viagem aí que você programou, você simplesmente vai no dia para a rodoviária de todo jeito, compra a passagem e vai embora? Não, é necessário antes, no mínimo, fazer as malas, né? Preparar as malas. Eu vou passar quantos dias? Vou passar 3 dias lá? Vou levar, como a gente diz, 3 mudas de roupa, né? 3 calças, vou levar 3 camisas, né? Algumas cuecas aí, evidentemente, e vou levar, o que mais? Lenços. O que mais? Bota aí um pijama, eu não sei onde eu vou dormir, se eu vou ficar na casa de alguém, de repente eu posso dormir numa sala, e aí eu vou estar com o meu pijama, bota meu pijama aí, né? Bota um agasalho, um blusão, sei lá, se lá estiver fazendo frio como Esperança, eu preciso de um blusão lá. Então tem todo esse arsenal, tem toda essa montagem, essa preparação para uma viagem, né? Então, nós precisamos estar preparado de maneira irrepreensível. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, não vai levar todo mundo de qualquer jeito, não, né? Tem gente que diz aí, eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu fiz uma aliança com Jesus, estou sacramentado no céu, estou na bagagem de Jesus. Brinca. Aí porque tu disseste que um dia foi crente, até frequentou a igreja nos primeiros dias, depois caiu no mundão, está aí, né? Engaizando todo dia, se prostituindo e achando que naquele dia a sua vaga está garantida. Lê de engano, meu amado. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Então, nós precisamos estar preparados de maneira santa e irrepreensível. Uma vida imaculada, que não tenha manchas. E por fim, a estabelecerem como alvo permanente a busca pelo crescimento. Isso era o que Pedro estava instruindo e, por tabela, instrui a nós nos dias de hoje, né? Uma busca constante, permanente, pelo crescimento espiritual através das disciplinas espirituais, Bíblia e oração. E uma vida de zelo, uma vida que reflita a imagem de Cristo Jesus. Agora, tem uns pontos aqui, finalizando, que na revista tem, para refletir e agir. O crescimento é uma ação natural na vida e deve ser também na vida cristã. Por que algumas pessoas acabam sendo vítimas dos falsos ensinos e dos falsos mestres? Por que essas pessoas acabam sendo vítimas de ensinos falsos? Porque não conhecem a palavra, queridos. Porque não estudam a Bíblia. Muitos têm a Bíblia como um amuleto, como eu disse em casa.
aberta no Salmo 23, no Salmo 91, ou até mesmo, o crente, para andar com ela debaixo, tem a Bíblia como desodorante, bota debaixo do braço, chega na igreja, abre e fecha debaixo do braço, depois ela vai para a estante, e assim passa dias e mais dias, meses e meses, anos e anos, e não estudam a palavra do Senhor. Terceiro, os zombadores e os escarnecedores conhecem a palavra de Deus, mas distorcem as escrituras para enganarem os discípulos instáveis. Como manter-se em condições de resistir os homens abomináveis e seus ensinos? Como manter-se em condições de resistir? Orando e lendo a palavra do Senhor. Certa vez, me permitam esse testemunho, eu gosto sempre de falar, e o pastor amigo pregando uma vez, ele disse que no início do ministério, nós nos apegamos muito às ilustrações, mas no decorrer do ministério, já pelo fim, ou no meio do ministério, as ilustrações vão cedendo espaço para os testemunhos pessoais. Não é verdade? Então, minhas meninas eram pequenas ainda, Carolina e Karina. Elas deviam ter entre 6 a 7 aninhos. E foram brincar. Carolina foi brincar mais velhinha, devia ter seus 7 aninhos, foi brincar na casa com a coleguinha, com a vizinha de frente. E lá, Carolina lá, a mulher, a dona da casa, até de forma deselegante, porque pegou a criança, esses crentes vivem fazendo tudo quanto não presta, mata, rouba. Claro que ela não se referia a gente, porque ela conhecia, era uma pessoa amiga, conhecia a gente, sabia do nosso procedimento. Tem muito crentinho por aí que rouba, mata, aí depois diz que vai para o céu, essas belezas. Aí Carolina, minha filha, com 7 anos, olhou para ela e disse: ô fulana, você conhece a história como Jesus morreu? Sim, Carol, conheço. A Bíblia não diz que ele morreu entre 2 malfeitores, 2 ladrões? Morreu entre 2 ladrões. Um insultou Jesus, não foi? Foi. E o que o outro foi e disse? O outro disse que ele não devia fazer aquilo, porque ele estava ali porque merecia, mas aquele Jesus não merecia. Exatamente. E o que foi que Jesus disse a ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pois bem, aquele ladrão, ele precisou frequentar a igreja, ele precisou fazer uma confissão ali, dizer que aceitava Jesus. Ele não vivia uma vida, ele não era um malfeitor, era um desordeiro. E agora Jesus diz que naquele momento ele ia para o céu. Está vendo? A criança com 7 anos, com conhecimento da palavra, rebatendo os zombadores. E é assim que nós vamos também rebater e combater os hereges e os zombadores da palavra de Deus. E o quarto item diz: o crescimento espiritual deve ser um alvo permanente na vida do cristão. Assumo diante de Deus o compromisso de persistir em buscar deste alvo permanente em minha vida, pela leitura diária da Bíblia e na separação de um tempo para a oração. Você tem assumido isso? De reservar tempo para a leitura, para a oração? Olha, eu quero dizer que nós temos passado muito mais tempo diante do WhatsApp, diante do Facebook, do que da nossa Bíblia. É uma verdade, queridos, é uma verdade. Você se contorce, você se dói com o que o pastor está dizendo, mas é uma verdade. Você passa 1, 2 horas trocando mensagens no WhatsApp. E às vezes são mensagens, eu não diria que sejam coisas indecentes, mas são mensagens fúteis. É só um bate-papo que não vai trazer edificação nenhuma. E às vezes até fofocas. Até fofocas. Então, nós precisamos também, de igual modo, não
Não é proibido que você pegue o seu WhatsApp naquela horazinha de folga para você conversar com alguém, bater um papozinho, levar um lero, né? E repassar alguma coisa engraçada que viu. Não. Agora que você também dedique tempo à palavra do Senhor e não seja aquela leitura, hoje é dia de eu ler aqui, o marcador de Bíblia está dizendo que eu tenho que ler 2 Pedro capítulo 3, eu tenho que ler, e mais Salmo tanto, versículos tal, eu tenho que ler isso. Não. Ler para cumprir tabela? Não, você tem que ler para você aproveitar, você se deleitar, você se alimentar, você se edificar na palavra de Deus. Tem que ser esse o propósito. Mas, queridos, por aqui nós colocamos um ponto final na lição da EBD. Esta foi a última lição da revista Palavra e Vida, né? Palavra e Vida. E a revista, deixa eu só dizer a você o título da revista, né? Diácono Joabson é quem gosta de colocar o título da revista aí, e é bom, né? É bom a gente... Deixa eu ver aqui, estou passando aqui no notebook, né, da revista. Está chegando. Pronto. Só porque eu quero hoje, a capa da revista não está aparecendo. Meu Deus do céu. Mas a revista é Palavra e Vida. Eu queria ver as lições, né? O título geral das lições, mas, na verdade, nós concluímos e agora vamos para a nova revista, que quarta-feira nós iniciaremos o estudo da nova revista, né? E quero lembrar aos irmãos da Primeira Igreja Batista aqui em Esperança, que amanhã nós teremos uma reunião com a liderança da igreja, amanhã 20 de julho, e vamos pegar o novo decreto do município para que a gente possa avaliar e estudar como será o nosso retorno, né, aos cultos presenciais. De logo nós precisamos lembrar que o retorno será não será na totalidade, né, no mínimo cada culto com 30 pessoas, e as pessoas de risco não vão poder estar aqui. Os de cabelos brancos que vão poder estar aqui, somente o pastor, né? Os outros vão ter que ficar em casa, porque os cultos vão continuar sendo filmados, né? Sendo produzidos pelas lives. Então você agora, as crianças também não vão poder vir. Pelos vistos, só os jovens, né, e a turma aí que está entre dos 20 aos 50 anos, 40 anos por aí, né? Então, amanhã nós faremos essa reunião. Deixa eu ver agora aqui se quem chegou mais por aqui. José Cleide Camilo, Cleide, a paz do Senhor. Bom dia, minha amada, a paz do Senhor. Tassiana Santos, bem-vindo, minha querida, a paz, Deus te abençoe ricamente. Joveci Campos, a paz do Senhor Jesus. Ore por minha amiga, está com Covid, entubado. Ele diz que é Cristina, ela disse que é Cristina, ou é ele é Cristina. Estou dizendo, eu não sei se Joveci. Então, ele pede oração por Cristina. Nós vamos orar, né? Não é Cristina nossa aqui da igreja, deve ser alguma outra Cristina, e nós vamos orar. Dilma, já estou por aqui, já vi. Pronto. Então, Senhor, nós aproveitamos este momento para te suplicar em favor desta amiga que está com Covid, que está entubada. Deus, que tu tenhas misericórdia, que tu restaures a saúde dela e ela possa depois falar com alegria no coração
que Deus fez um milagre em sua vida. Pai, acampa os teus anjos, dá vitória, Senhor, de saúde em Cristo Jesus. Pai amado, nós nos alegramos nesta manhã por esta lição, pela conclusão desta revista. Te louvo a Deus pela vida dos internautas, dos nossos irmãos que acompanharam o Senhor toda a aula nesta manhã, que eles possam estar fortalecidos, que eles possam estar edificados pela porção da Tua palavra, Senhor, e que nós possamos ter como alvo permanente o crescimento espiritual. Pai, nos dá um restante de dia abençoado na Tua presença e nos capacite, nos prepare para que logo mais às 19 horas estejamos aqui para o culto de celebração aqui na sede da Primeira Igreja Batista Esperança. Nós assim te oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Queridos, graça e paz a todos. Um beijo no coração.